Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Lazier Martins. E o nosso tema é praticamente, vamos dizer assim, a atuação parlamentar, porque nessa semana em que a gente grava esse programa, dois momentos importantes para o senador. O primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça, aqui do Senado Federal, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição que altera os critérios não só de escolha, como de permanência dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar por aí, depois a gente fala, porque o senador também é autor de uma audiência pública que foi realizada hoje aqui no plenário do Senado para tratar de um assunto importante, o Zika vírus. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Se depender do senhor, os critérios para a composição do Supremo Tribunal Federal mudam, não é isso? Bom, Tânia, em primeiro lugar, prazer em estar aqui de volta. Fazia tempo que eu não era convidado. Fazia tempo. Não, é porque eu também estive fora. Ah, então que foi por isso. Depende de mim, hein, gente? Sim, não fui eu, não. Então fique, Então tá fique mais tempo aqui, então. Bem, desde a minha época de campanha eleitoral, e bem antes, como jornalista, e advoguei durante uma certa época, eu sempre fui inconformado e resignado com o modo de se compor a Suprema Corte do Brasil. Porque se a gente estuda, está na Constituição, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Agora eu sempre me pergunto, mas que independência é esta se um dos poderes tem que ficar esperando pela indicação de nomes do outro poder, que é o executivo. E esse outro poder, às vezes, leva meses. No caso do ministro Joaquim Barbosa, foram 9 meses depois da aposentadoria. Aí fica uma das duas turmas do Supremo trabalhando com apenas 4 ministros, o que várias vezes deu empate, e tendo dado empate, tiveram que baixar em diligência, até que um dia houvesse o outro ministro para poder, então, levar adiante o julgamento. Não apenas isso. Pelo sistema atual, e é parecido com os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos eles são muito rigorosos nas sabatinas, e aqui não. Aqui há uma única exceção na história do Brasil, na época da República, se rejeitou a indicação de um ministro. Foi na época de Barata Ribeiro, logo no começo da República, porque ele era médico, não era bacharel. No mais, sempre se aprova o nome indicado pela presidência da República. E a gente sabe que a presidência da República, quando indica o ministro para a Suprema Corte, ele investiga, pesquisa para ver quem é que vai indicar, se tem afinidade ideológica, partidária, etc. E isto significa, queiram ou não, um aparelhamento do Poder Judiciário. Esse é outro ponto. Então, demora, Joaquim Barbosa levaram 9 meses. Segundo ponto, é aparelhamento. De outra parte, nós temos ministros hoje no Supremo que são vistos, esse ali simpatiza com o FHC, porque foi nomeado pelo FHC. Esse aqui foi nomeado pelo Lula, foi advogado do Zé Dirceu. Ora, isso é muito desagradável, isso compromete a credibilidade. Eu até não estou dizendo que não mereçam confiança, mas sempre gera uma pequena ou média margem de desconfiança. Então vamos acabar com isso e criar um sistema em que o presidente da República não nomeie, mas ele receba indicações de uma comissão especializada de juristas. A minha proposta é que sejam 7 membros: presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente do Superior Eleitoral, presidente do Superior do Trabalho, presidente do Superior Militar, Procurador-Geral da República, presidente do Conselho Federal da OAB, 7. Ou seja, dentro do Poder Judiciário. Sim, gente da área jurídica, que conhece, os ministros dos tribunais superiores, que a toda hora recebem dos estados recursos, onde eles vão ler a competência, a cultura jurídica dos desembargadores. Eles sabem onde estão no Brasil os grandes juristas, por exemplo, têm condições de escolher e apontar para virem para a Suprema Corte. Juristas na acepção da palavra, conhecedores do direito. Aí me contestam, mas o Supremo é um poder do judiciário político e jurídico. Ora, mas nós estamos vivendo, Tânia, uma época não apenas de desvirtuamento da política, de desmoralização da política. A população, hoje em dia, rejeita
falar sobre políticos e políticos e, lamentavelmente, colocam todos no meu saco, generalizam. Mas nós temos que tratar de fazer essa depuração. Ora, então está na hora de sermos um pouco mais jurídicos e menos políticos, porque a política no Supremo não é bem aceita, não é confiável, é antipática, etc. Então, tudo isso é abraçado pelo projeto de lei que encaminhei. Teve a brilhante relatoria do senador Antônio Anastasia. No mesmo projeto está embutido aí um prazo, não mais a vitaliciedade. Eu ia perguntar sobre... O bom de entrevistar jornalista é que a gente nem precisa se meter, mas essa era uma pergunta que eu tinha para o senhor. Teria um prazo a partir de agora, A minha proposta é um prazo de 10 anos. Por quê? Perdão, porque hoje em dia nós temos ministros que vão ficar mais de 30 anos. Uhum. Eles poderão ser presidente do órgão 2 vezes, não é? Então, não há oxigenação da jurisprudência. E o mundo está vivendo uma rapidez vertiginosa com as novas tecnologias. E são acontecimentos novos, inovadores. A vida vai mudando muito rápido. E aí ficam os ministros na justiça 30 anos. Então, por isso eu proponho que haja uma renovação a cada 10 anos. Cada ministro tem um prazo de 10 anos. Afinal, para ser ministro, ele não vai perder emprego. Depois ele vai continuar a ser professor, ou pode advogar, não é? Ele tem alternativas. E convenhamos, ser ministro do Supremo é uma honraria, é um destaque extraordinário. Não precisa transformar aquilo num emprego para o resto da vida. Certo. Como é a aceitação dessa proposta de emenda à Constituição? Qual a expectativa do senhor para a tramitação desse assunto? Bom, na comissão foi bem, né? Foi uma aprovação boa. Agora vamos para o plenário. Vai haver contestações, claro. Tem um senador que me disse, não, mas isso aí vai permitir que panelinhas da área jurídica, foi a expressão que ele usou, se estabeleçam no STF. Escolham o que eles querem. Mas eu não entendo como é que vai haver, se os que vão escolher são da área jurídica e o que nós queremos num judiciário é gente que entenda de direito, que tenha experiência. E são 7 que vão escolher e vão mandar para a presidente da República, que vai continuar, a presidência da República vai continuar participando, vai pinçar, vai retirar o nome da lista tríplice e vai mandar para o Senado. E o Senado terá condições de avaliar se está se formando, não é, uma confraria jurídica, puramente jurídica e nada de político. Isso o Senado avalia. Essa é a função da sabatina que o Senado tem que realizar, não é isso? E onde o Senado tem que participar, fazendo perguntas, e não... Homologando, fazendo mais elogios, não reprova ninguém, não é? Nos Estados Unidos, tem ministro que levam meses indicado, sendo submetido às entrevistas pelos senadores. Aqui não, o candidato chega ali, o Fachin foi a exceção. Foram 13 horas de sabatina, porque foi muito contestado, porque tinha aparecido em vídeos fazendo campanha para a dona Dilma. Então, este foi rigorosamente sabatinado e acabou sendo vencendo por sua cultura jurídica. Mas os outros aí passam 1 hora, 1 hora e meia, vão embora, são ministros, sem problema. É isso. Isso vai mudar, então, no que depender da sua proposta de emenda à Constituição. Senador, vamos falar agora, então, da audiência pública que foi realizada hoje aqui no Senado Federal, por iniciativa do senador Lazier Martins, que é para tratar de um assunto que está mobilizando o mundo, né? Não vamos dizer que é só uma questão aqui no Brasil. Esse mosquito, Aedes aegypti, e eu fui olhar no dicionário, Aedes, em latim, significa moradia. Moradia do mosquito egípcio. Porque há 8 séculos é que o mosquito da dengue apareceu no Egito. Então é por isso o Aedes aegypti. Bom, esse mosquito está arrasando, está torturando, está amedrontando todo mundo. Está criando, imagine, as Forças Armadas mobilizadas. E aí a gente relembra o início do século passado, quando Oswaldo Cruz, desacreditado, criou as brigadas para enfrentar o mosquito da febre amarela.
e conseguiu vencer depois de um longo prazo. Pois 106 anos depois, estamos de novo atrás desse mosquito, ou da mosquita, como que era a agora presidente de Aldona, porque a culpa é realmente da mosquita. quem contamina é a mosquita. Mas fica um pouco engraçado, vamos combater a mosquita, né? Um pouco impróprio. Mas aí eu propus esta sessão temática, foi muito bem aceita, trouxemos aqui o ministro Marcelo Castro, alguns cientistas, pesquisadores, gente experiente, foi transmitida a sessão pela TV Senado, quer dizer, o Brasil inteiro teve conhecimento de muitas coisas que já estão sendo feitas. Agora, a grande pergunta, que se formula de norte a sul, quando é que vai surgir a vacina? E os especialistas não sabem, mas falaram que pode demorar 1, 2 ou 3 anos ou mais. Mas agora há um empenho dos pesquisadores do mundo em relação a ele, né? É o mundo inteiro mobilizado. É nós aqui mobilizados atrás do mosquito e o mundo mobilizado atrás da vacina. É isso aí. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, que o nosso tempo já se esgota, né? Um prazer e um privilégio estar nesse programa entrevistado por você. Muito grata, senador. E eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.